Shalom, shalom, tudo bem? Vamos ler a parte de Isaías, né, da Haftará, né, dessa porção dessa semana, da Parashá. Então tem assim, sempre a Torá, né, a gente sempre primeiro vai ler a Torá, depois a gente vai ler a Haftará, né, que é os profetas. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, para quem não sabe, tá? O Pentateuco. A Haftará é os profetas, né? E a Brit Hadashá é o Novo Testamento, tá? Um não contradiz o outro, pelo contrário, um sempre deixa o outro maior e mais bonito, mais lindo, né? Então, a gente vai ver que algumas coisas aqui são semelhantes, né, ou parecidas com as coisas que a gente escutou no capítulo 1 de Gênesis 2, 3, 4, 5 e o 6, tá? Então a gente vai ler Isaías, Yeshayahu, tá? Capítulo 42, do versículo 5 até o 43, versículo 10. Beleza? Vamos ver então. Veja bem, presta bem atenção, tá? Porque senão você vai perder o fio da meada. Assim diz o poderoso Yahweh, aquele que criou os chamaíns e o estendeu. Quem criou os céus e a terra? Lá no capítulo 1 fala, né? E quem que estava junto com ele que a gente explicou? O Machia, né? E aí o Machia, ele começa a reunir um povo através de quem? De Sete, né? Sete e sua descendência, não é? Pois é. Até que chega em Noa, né? O que dá descanso. Aí depois de Noa vem quem? Né? Logo em seguida, nosso pai Abraham, né? Então vamos lá. Então aqui já começa desde o princípio a escolher, né, uma linhagem, né? Desde o princípio. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui. Cadê? Onde que eu parei? Assim diz Yahweh, poderoso Yahweh, aquele que criou os céus e a terra estendeu, e que expandiu a terra e aquilo que veio dela, aquele que deu fôlego aos povos sobre ela, ou rua, ou espírito, àqueles que caminham sobre ela. Quer dizer, o Criador, ele criou todas as coisas que tem no céu, na terra, no mar e tudo que há dentro dele, né? E ele deu o sopro de vida, né? O Espírito Santo, como você disse. E Yahweh, te chamei de justo, e eu segurei a tua mão e te guardarei. E te darei por uma luz, uma aliança do povo e por luz das nações. Né? Quer dizer, ele vai começar a falar aqui de quem? De Israel. Né? Israel vai ser uma luz para as nações. Lembra que o Criador ele fez uma aliança com o nosso pai Abraham? Abraham, a ti eu te darei essa terra, e de ti sairão reis e nações. Né? Através de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Né? Então aqui já está falando mais alguma coisa nesse sentido, mas isso vem de onde? De Sete, né? Desde Adão até Sete, né? E depois até chegar em Noé, depois Abraão e assim por diante. Então tem uma linhagem, né? Uma linhagem pura Kadosh, desde o princípio, que o Criador sempre separa os dele. E por luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os prisioneiros da prisão e aos que se assentam na escuridão da casa da prisão. Eu sou Yahweh, este é o meu nome, e minha tiferete, e eu não darei a outro, nem meu halel às imagens de escultura. Você não pode ficar se curvando à escultura ou coisas do tipo. Você vai ver que alguns dos patriarcas fizeram isso, né? Mas, por exemplo, o pai de Abraão, né? Vai vendo, né? Terá, né? As coisas antigas têm... versículo 9. As coisas antigas têm se sucedido, e as coisas novas eu declaro, antes que elas venham à luz. Eu delas vos declararei. Cantai a Yahweh um novo shir, uma nova música, né? Um novo cântico. E seu halel desde os confins da terra. Vós, os que desceis ao mar, né? E tudo que nele há. Né? Será que a gente escutou uma palavra desse tipo lá no começo? Né? Em Gênesis 1? Eu acho que sim, né? E tudo que nele há.
e as regiões costeiras e seus habitantes. Que o deserto e suas cidades se ergam a sua voz e as aldeias de Decker habita. Que os moradores das fendas das rochas possam cantar ou louvar, ou shir em hebraico, é cantar e louvar, né, hinos, canções, alguma coisa nesse sentido. E que eles gritem do topo das montanhas. E que eles deem tiferete, né, o esplendor, a Yahweh, e declarem o seu halel, o seu louvor nas regiões costeiras. E Yahweh o suscitará como um homem poderoso. Ele provocará ciúme com um homem de guerra. Né? Aqui já está falando do Machia. Né? O Machia, ele é o homem de guerra de Yahweh. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Machia já veio no ano 70. Né? Ah, ele vai vir depois do arrebatamento. Tem certeza, guerreiro? Ele já veio. Tá? Ele declarará triunfante e ele prevalecerá contra os seus inimigos. Eu silenciarei a minha Shalom por um longo tempo. Eu estive quieto e me refreei, e a mim mesmo, mas agora gritais semelhante à mulher que está com dores de parto. Eu destruirei, eu devorarei de uma vez. Eu tornarei em desperdício as montanhas e os outreiros, e secarei todas as ervas, e eu tornarei os rios em litorais, e eu secarei os reservatórios. Eu trarei os cegos para um caminho que eles não conhecem, e eu os guiarei em veredas que eles não tiveram conhecimento. E eu tornarei as trevas em luz diante deles, e as coisas tortas tornarei endireitadas. Já está falando do Machia aqui já. O livro de Isaías inteiro é lindo. Por quê? Porque ele fala, é como que se fosse Mateus, Marcos, João, tá? É como se fosse o quinto evangelho, né? É Machia do começo ao fim, Isaías, né? Você só vai ver falando do Machia aqui do começo ao fim. Vamos lá. Endireitadas. E foi o Machia, né, que fez todas as coisas. Ele é a mão de Yahweh, ele é a boca de Yahweh, ele é o braço estendido de Yahweh, né? A mão direita, entende? Quando a gente chegar lá nos Salmos, lá, você vai ver uns negócios bem loucos quando a gente for falar do Machia, né? Que o Machia ele tá ali o tempo todo também, né? Quando o Davi cria os shiur, né? As canções, né? Os cânticos, né? Você vai ver que bonito que é o significado por trás disso. Eu tornarei as trevas em luz diante deles, e todas as coisas tortas eu endireitarei. Essas coisas eu lhe farei, e não o abandonarei. Eles farão techuvá. O que é techuvá? Techuvá é arrependei-vos. Mas ao mesmo tempo também que arrependei-vos é o quê? Retornem. Quando João Batista estava batizando, né, por isso o nome João Batista, ele batizava e falava assim, fazei techuvá, ou arrependam-se. Mas ao mesmo tempo também que ele estava falando para se arrepender, ele falava assim, retornem, ó filhos de Israel, das 10 tribos perdidas. Se você não estudou o estudo das 2 casas de Israel, você não vai entender a Bíblia, tá? Retornem, né? Do mesmo jeito também, depois que o Mashiach foi batizado por João Batista, ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas tinha que se cumprir algo que estava nas profecias. Mais para frente vocês vão entender. Mas, porque o pecado é feito, o batismo é feito pelo quê? Pelo pecado, né? Mas, como o Mashiach não tinha pecado, então não precisava daquilo, né? Só que, mesmo assim, ele foi. Depois que ele foi batizado, ele começou a pregar a mesma coisa que João Batista. Fazer techuvá, retornem. Retornem para onde? Para Eretz de Israel, para a semente física de Israel. Você sabia que você é descendente direto de Abraão, Isaac e Jacó? Pois é, né? A igreja algum dia te contou isso?
Mais de 90% da população mundial tem descendência desses caras. E ninguém te fala. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 e 11, fala assim: vocês serão 1000 vezes mais do que vocês sois hoje. Isso quando Moisés estava peregrinando da terra do Egito para a terra de Canaã. Ele estava peregrinando no deserto com o povo de Israel. Ele fez essa promessa para o fim dos dias. 1000 vezes mais do que vocês sois hoje. Naquela época, só de homens de guerra tinha 600 mil. Os eruditos da vida acreditam que tinha cerca de 3 ou 4 milhões de pessoas peregrinando com Moisés no deserto naquela época. Por quê? Porque o casamento era patriarcal. Um homem podia ter múltiplas esposas. Né? E naquela época eles tinham vários filhos. E tipo assim, um homem de guerra é de 20 anos a 50. Né? Quer dizer, além das crianças, das mulheres e tinham os velhos também, né? Os idosos. Então, dos homens de guerra, né? Tinha as crianças, as mulheres, os idosos. Então, os eruditos da vida acreditam que tinha cerca de 3 ou 4 milhões de pessoas peregrinando com Moisés naquela época. 3 ou 4 milhões vezes 1000, e o Criador não mente, é 3 ou 4 bilhões de pessoas. Mais da metade da população mundial tem sangue direto de Abraham, Isaac e Jacó. Tá? E ninguém te fala isso. Né? Então quem é você? Você faz parte das 10 tribos que foi para a diáspora da Síria e nunca mais voltou, que se perdeu nas nações. E você não conhece que você faz parte de um povo. Que povo? O povo de Israel. Por quê? Porque você perdeu suas origens. Você perdeu a genealogia dos seus antepassados quando a diáspora da Síria aconteceu. Você não sabe que você descende diretamente daquele povo. Por quê? Porque o Criador fez você esquecer. Ou você não contar isso como herança. Mas os judeus não. Os judeus eles fez lembrar. Né? Isso está profetizado. Né? Aqui nas Escrituras. Que ele faria com que as 10 tribos esquecessem as suas origens ou a sua nação. Né? Então você faz parte das 10 tribos de Israel e não sabe. Né? Se você não entender as 2 casas de Israel, se você não estudou as 2 casas, estude. É maravilhoso. Tá? Bom, então vamos continuar. Eu não lembro onde que eu parei. Um homem de guerra. Cadê? Versículo 13. Yahweh ressuscitará como um homem poderoso, e ele provocará ciúmes em todos os homens, como um homem de guerra. Ele clamará triunfante, e ele prevalecerá contra os seus inimigos. Eu silenciei a minha Shalom por um longo tempo. E estive quieto e me refreei a mim mesmo. Mas agora gritarei semelhante a uma mulher que está com dores de parto. Eu destruirei e devorarei de uma vez. Eu tornarei em desperdício as montanhas e os outreiros. Eu secarei todas as suas ervas, e eu tornarei os rios em litorais. Então eu secarei os reservatórios. E eu trarei os cegos por um caminho que eles não conhecem, e os guiarei nas veredas que eles não tiveram conhecimento. E eu tornarei trevas em luz diante deles. E as coisas tortas eu endireitarei, e as coisas eu farei e não os abandonarei. E eles farão techuvá, e eles então ficarão grandemente envergonhados por haver confiado em imagens de escultura, os que dizem as imagens moldadas, tu és o meu Elohim. Tem muita gente que faz isso, né? Chega nas imagens de escultura, você é meu Senhor, você é o meu Elohim, você é o meu poderoso. Né? Fica levando ofertas, né? Frutas, carne, bebidas para essas imagens e coisas do tipo. Né? Isso é pecado. Vamos lá, versículo 18. Escutai, vós que sois surdos, e olhai, vós que sois cegos, para que vós possais ver. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo, como um mensageiro que eu envio? Quem é tão cego como aquele que é sincero? É o cego como o servo de Yahweh. Tu viste muitas coisas, mas tu não as observastes, abrindo os ouvidos, mas não ouviste. Yahweh está bem
aprazível por causa da tzedakah, da sua justiça. Ele magnificará a sua Torá ou a sua lei, né, e fará isso honorável, fará isso honorável. Quer dizer, ele está falando aqui que ele vai transformar seus estatutos, os juízos e os seus mandamentos, né, em uma coisa honorável. Né? Para quem? No fim dos dias. Como é que ele fez isso? Foi com Mashiach, né? Ninguém consegue seguir a Torá. O próprio Moisés, aquele que escreveu a Torá, ele violou a Torá. Né? Nem ele conseguiu seguir a Torá, que ele próprio escreveu. A única pessoa que conseguiu seguir a Torá, né, foi quem? O Mashiach. Ele seguiu a Torá inteira. Né? Por quê? Porque ele é a Torá viva. E se algum dia você conseguir seguir a Torá inteira também, você também vai ser chamado Torá viva, mas isso é impossível. Né? Ele é o único. Né? Ninguém consegue não pecar. Minha mão tá suja aqui que eu tava mexendo no fogão a lenha, tá? Mas assim, é basicamente isso. E por isso que ele é chamado de a Torá viva. Tá? Bom, então às vezes o pessoal fala assim, você segue Torá? Segue. Não, você não segue Torá, guerreiro. Que nem eu não sigo Torá. Até o Xolia, né, que estuda há 40 anos, 40 e poucos anos, não consegue seguir Torá. Tá? A gente tenta. Tentar é uma coisa, conseguir a outra é bem diferente. Você entende? Então a gente dá honra, né, aos mandamentos, estatutos e juízos do Criador. Né? Mas a gente não chega e fala assim, a Torá foi abolida, a Torá maldita. É isso que a igreja ensina, né? Pois é. Quando chegar no Novo Testamento você vai ver, guerreiro, se a Torá foi abolida mesmo. Antes de chegar lá, você já vai começar a prestar atenção nisso. Eu pensava que a Torá tinha sido abolida mesmo. Eu pensava que nem a maioria dos cristãos. A Torá foi abolida. Mas uma por uma, vez por vez, eu fui ver que não era nada daquilo. Né? Eu falava assim, não pode... a circuncisão foi abolida. Né? Paulo aboliu a circuncisão, mas circuncidou Timóteo. Né? O Paulo aboliu a circuncisão, mas pegou e entrou no templo para fazer sacrifício e voto nazireu. Porque para entrar lá dentro precisa de fazer a Brit Milá. Paulo aboliu a circuncisão, mas estava seguindo a Páscoa. Para você seguir a Páscoa, você precisa ser circuncidado. Né? Você está entendendo? Os caras falam que Paulo aboliu a lei, aboliu, mas ele aboliu a lei, mas está seguindo todos, está seguindo o Shabat, está seguindo a Páscoa, está seguindo contagem do Homer, está seguindo Shavuot, né? Está seguindo voto nazireu, está fazendo oferta no templo. Isso depois que o Mashiach foi embora, tá? Ele morreu, ressuscitou e foi embora, né? Se ele aboliu, por que ele está seguindo os mandamentos? Ele não precisa mais. Paulo é doido? Para e pensa para você ver. Paulo aboliu a lei. Ele aboliu a lei e está seguindo a lei? Sendo que a lei ele aboliu? Né? Pois é. Então vamos continuar aqui. Para a gente não sair muito. Versículo 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Estão todos enlaçados em covis, e eles estão escondidos nas casas de carceragem. Eles estão por uma presa, e ninguém os livrará. Por um despojo, e ninguém diz, restaura. Quem dentre vós te darás ouvidos a isto? Quem escutará e ouvirá pelos tempos vindouros? Né? Quem deu a Jacó, ou Jacó, né, que é Israel, por um despojo, e Israel aos ladrões? Né? Por quê? Porque Israel se prostituiu. Né? Não foi Yarro aquele contra quem nós pecamos? Porque está falando de Israel, está falando da gente. Todo Israel pecou, as 12 tribos pecaram. Não só as 10 tribos do norte, mas como as 2 tribos do sul. Né?
Aquela mulher que foi segurar no City do mestre, que ela estava com fluxo de sangue há 12 anos. Por que 12 anos? Porque esses 12 anos representam as 12 tribos que estavam impuras. E quando ela toca no City do mestre, né, ela é curada imediatamente. Do mesmo jeito, as 12 tribos de Israel, no futuro vindouro, chega a arrepiar. No futuro vindouro, eles vão tocar no City do mestre, as 12 tribos. Os 144 mil é um múltiplo. Olha, estou arrepiando até. Os 144 mil é um múltiplo de 12. Das 12 tribos. Para e pensa para você ver. Esses 12 anos significa as 12 tribos. Você estava com fluxo de sangue, você estava com impureza. Essa impureza toda vai ser livrada de você. Só de tocar nas vestes do nosso Mashiach. Né? No tzitzit dele, nas franjas. Bonito, né? Aleluia. Baruch haba Yahuwah Eloheinu melech haolam b'shem Yahushua HaMashiach. Não foi Yahweh aquele que... não foi a Yahweh aquele contra quem nós pecamos? Porque eles não tiveram seu alahá nos seus alahotes, o seu caminho nos seus caminhos, né? E nem foram eles obedientes à Torá. Né? Quem? Israel, está falando de Israel. Israel não foi obediente à Torá, estava impura, indigna. E foi lá tocar nas vestes do nosso mestre. E foi salva, foi curada imediatamente já. Desculpa o pleonasmo. Pois ele derramou sobre Jacove a fúria de sua ira e a força da batalha, e enviou o fogo em todo o redor. Ainda ele não compreende porque isto o inflamou? Ainda ele não toma isto no coração? 43. Mas agora, diz Yahweh, que te criou, ó Jacove, ó Jacó, Israel, né? E aquele que te formou, ó Israel, não temas, porquanto eu te redimi. Eu te darei pelo nome, pelo teu nome. Tu és meu, ó Israel, as 12 tribos. Você, israelita, que está aí do outro lado assistindo, você é do Criador. Assim como eu sou dele também. Né? E o Urua de Yahweh, né, possa habitar na gente. Que a gente possa ver os prodígios do Criador em nossas vidas. Quando tu passares pelas águas, ó o batismo aqui, hein? Isso está falando em Isaías, tá, gente? Isaías. Passares pelas águas e fazer techuvá, arrependei. Já estava falando do batismo aqui. E o que Noa ia passar? Né? Pelo dilúvio, pelas águas da purificação. Para ter o que? Descanso. Aqui está falando das águas da purificação. E Noa também vai passar pelas águas da purificação, Noé. A purificação do mundo. Baruch Hashem Yahuwah. Olha. Chega a estar arrepiando. Do mesmo jeito que está vindo o dilúvio para purificar toda a terra, e o nome Noa significa descanso. Né? Essas águas são águas do batismo. Lembra quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho? Ou quando o povo de Israel cruzou o Rio Jordão, que o rio se abriu, o Mar Vermelho se abriu. As águas da purificação, as águas do batismo, as águas da limpeza, da pureza. É isso que você vai passar. Noa passou também por isso. Não é? Fazei techuvá, arrependei-vos, retornem dos seus maus caminhos. Retornem fisicamente ao povo de Israel, as 12 tribos. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando tu andares pelo fogo,
tu não será queimado, e nem sobre ti a chama inflamará. Você sabia que Abraão também foi jogado na fornalha? E que ele não foi consumido, ele foi jogado junto com o irmão dele. Por isso que ele teve que cuidar do sobrinho dele, Ló. Né? Lote, no caso, né? Por quê? Porque o pai de Lote tinha sido jogado junto com Abraão. Só que o pai de Lote foi consumido, Abraão não, foi purificado. Você não sabia disso? Razag, Medraque e Abidinego foram jogados na fornalha. Isso é só uma representação do que aconteceu com Abraão. Nosso pai Abraão passou pela mesma coisa. Não existe a diferença do fogo do céu e o fogo do inferno. Fogo é fogo. Tem o fogo que consome e o fogo que purifica. Baruch Hashem Yahuwah. Eloheinu melech haolam. E o do Rodu mesmo, né? Do louvores. Isso é lindo. É magnífico. Né? Que eu possa dar Rodu até o fim dos meus dias. Baruch Hashem Yahuwah. A mão tá suja aqui, ó. Tô mexendo no fogão a lenha. Os olhos até enchem de lágrima. Né? De tanto carinho e amor que eu tenho pela palavra. Né? Ainda bem que eu tô fazendo isso com dedicação há muitos anos. Para chegar até aqui e fazer isso, ensinar junto com vocês, aprender junto com vocês. Porque não é só vocês que estão aprendendo, não. Conforme eu leio, eu aprendo também. Tem sempre alguma coisa nova para aprender. As águas da purificação que Noa passou, né? As águas da purificação, né, que o Mashiach passou, que João Batista fazia. E a gente vai ler daqui a pouco João Batista, capítulo 1, né? Por que será, né? Pare e pensa. Pare e pensa, guerreiro, guerreira. Porque eu sou Yahweh, teu Elohim, o Kadosh de Israel, teu Salvador. Eu te dei o Egito para resgate e os etíopes, e Sevá por ti. Eu li o versículo 3 ou 4 agora. Desde que tu eras precioso à minha vista, tu foste honorável. Eu tive arraval, eu tive amor. Eu me doei por ti. Portanto, eu te darei homens por ti, e povos pela tua vida. Baruch Hashem Yahuwah. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua zera do Oriente e te ajuntarei desde do Ocidente. Quer dizer, eu vou te congregar de novo, te trazer de novo para Israel. A Israel física e espiritual. Então, o que o judeu é? O judeu fala assim, nós somos a herança física de Abraão. E o que o cristão fala? Eu sou a herança espiritual de Abraão. Guerreiro, guerreira, não existe, né, uma herança física e uma herança espiritual dividida. Você tem que receber as duas junto, tá? Porque do contrário você não recebe nada. Basicamente é isso. Não há separação das coisas. Há uma união das coisas. Você é descendente físico da terra de Israel, da família de Israel, você faz parte dessa família, ao mesmo tempo também que você recebeu a herança espiritual do nosso pai. Você lembra quando Abraão abençoava o filho dele, Isaac, Isaac abençoava o filho dele, Jacó, impondo as mãos, recebendo não só a bênção física, mas a bênção espiritual? Você está entendendo? Essa herança passou de pai para filho, de pai para filho, até chegar para você. Não há separação. Nunca houve. Quem separou isso foi a igreja, foi o judaísmo. Baruch Hashem Yahuwah. Tá entendendo? Tá entendendo, irmão? Onde que nós estamos indo? E mais pra frente eu vou voltar a falar nisso, tá?
Não se engane. Porque eu sou Yahweh, teu Elohim, Kadosh de Israel, teu Salvador. Eu te dei por Mitzrayim, pelo Egito, por um resgate, e os etíopes e Seba por ti. Desde que tu eras precioso à minha vista e foste honorável, eu tive a Ravá por ti. Portanto, eu te darei homens por ti e povos por tua vida. Não temas, porque eu estou contigo, e darei a tua zera do Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Vou trazer vocês de volta, vou congregar. Eu direi ao norte, devolvai-os ao sul, e não os retenha, para que eles voltem. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. As diásporas espalharam os povos, o povo de Israel pelos quatro cantos da terra. O que o Criador está fazendo? Congregando, ou reunindo o povo todo. Abraão, de ti sairão nações, de ti sairão reis e nações. O nome Abraão significa pai de nações, né? E se você tivesse estudado o estudo das duas casas já, você ia saber que o Criador, primeiro ele espalha a semente para depois reuni-las. A parábola de ajuntar, né, o trigo no celeiro, né, mas antes disso, né, tem a erva daninha, né, que não dá trigo. Não é centeio, é que ele vai botar fogo na erva daninha e o trigo ele vai juntar, né, que os dois nasceram junto, né? Quer dizer, vai congregar tudo num lugar só de novo. Quem é onde? Na Eretz de Israel, na árvore de Israel, na vinha de Israel. Tá acabando, tá acabando. Deixa eu ver onde que eu parei. Vou ler o versículo 6 de novo. Eu direi ao norte, devolvai-os ao sul, e não retenham para que eles voltem. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Assim sendo, cada um é chamado pelo meu nome. Porque eu criei para minha tiferete, e eu formei, assim eu o fiz. Bonito. E passando umas coisas aqui para minha cabeça, aqui, mas não vou falar não. Vou esperar os próximos capítulos. Trazei o povo cego, que tem olhos, e o surdo, que tem ouvidos. Que todas as nações se juntem, e todo o povo congregue, ou todo o povo se reúna, fique só num lugar só. Desculpa, pessoal, depois eu vou lavar a mão, tá? O povo de Israel vai ser congregado. Quem dentre eles pode declarar isto e nos mostrar as coisas antigas, que eles tragam testemunhas para que possam ser justificados, ou que ouçam e digam a verdade? Último versículo. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahweh, e meu servo, quem eu escolhi, para que vós possais fazer acreditar em mim. E compreender que eu sou. Antes de mim, nenhum poderoso foi formado, nem haverá depois de mim. Ele fez os céus e a terra e escolheu um povo para si. Esse povo, ele passou pelas águas da purificação. É isso que esse capítulo está falando. E depois ele vai reunir esse povo todo na mão do Mashiach, que nem fala em Ezequiel 37, depois do Vale dos Ossos. Ou em versículo de Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Eu os reunirei, tanto os judeus quanto os gentios. Quem que é os gentios? Cristãos, né? Ah, se você estudar as duas casas de Israel, você vai entender a Bíblia inteira num piscar de olhos, meu amigo. Num piscar de olhos, minha amiga. Meus raverins. O vídeo já tá ficando longo já.
Eu vou encerrar por aqui, mas eu queria falar muito mais. É que o povo, por preguiça muitas vezes, não assiste o vídeo inteiro, né? Mas eu tenho certeza que o Urua já tá mexendo com você já. Você já tá mexendo comigo? Prepare, porque logo nossos destinos vão se unir. Shalom, shalom, que Yahweh abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Erev Tov.